até que o tempo se complete. A reconquista da cidade de Jerusalém não aconteceu por acaso. Deus vela pela sua palavra para cumprir. Jesus Cristo não poderia arrebatar os primeiros sem que a cidade de Jerusalém estivesse novamente nas mãos da nação de Israel. Isso é um fato. Tudo vai girar em torno do relógio que é Israel. Somos gentios, éramos, em relação a Israel, nós não tínhamos direito sobre a questão, assim, se olharmos para lá para trás, quando Deus falou para Abraão, aí Deus fala, todas as nações serão benditas. Além de Deus já deixar dizendo que, olha, quem crê será também salvo. Mas Deus fez especificamente para o povo, escolheu Israel como povo que ia representar ele na terra. E aí eu digo para você uma coisa: de Israel hoje, lá, quando você vê no mapa, lá em Israel, de lá era para ser escondido os missionários. Deus queria isso. A proclamação do reino de Deus tinha que partir de Israel. Eles foram ensinados para isso. Porém, Israel se voltou para dentro do seu casulo e não me sobra muito assim lembrança para dizer que Israel é um grande país que envia missionários às nações. Ou o contrário, a Paraíba eles não missionários para Israel. Veja o contrário. Deus chama Israel para ser proclamador do seu reino. Israel faz o contrário. As pessoas de diversas nações se dirigem à cidade de Israel hoje para comprovar com seus próprios olhos a realidade do reino. Jerusalém seria o eixo de toda essa situação, em torno do qual giram os principais acontecimentos mundiais. Concluímos que a contagem regressiva para o arrebatamento da igreja e a volta de Cristo teve seu início nessas duas profecias singulares: o ressurgimento do Estado de Israel, primeiro, e a reconquista da cidade de Jerusalém. É importantíssimo observar Oséias 6, versículo 1, 2 e 3, onde vemos a profecia da restauração da nação de Israel como restauração espiritual da mesma. Diz assim o versículo: depois de 2 dias nos dará vida, como a alva e a sua vinda é certa depois de 2000 anos. Um ano para Deus é como 1000 dias, e um dia para Deus, 1000 dias para Deus é como um. Depois de, o que é que Israel diz? Depois de 2 dias nos dará vida, como a alva, a sua vinda é certa. Estamos no 3º milênio. Estamos esperando Cristo. A partir de 21 de janeiro, do ano de 2001, nós estamos esperando Cristo a qualquer momento. É profecia cumprida. Os exilados entre as nações, o povo judeu recebe vida certa, vida nacional, restauração espiritual. Do povo de Deus acontecerá a volta de Cristo. Ou seja, a restauração nacional, vida nacional quer dizer, voltou a sua pátria novamente. E Deus está com os olhos sobre Israel. E nós também. Quer dizer, a chegada do Messias judaico iria vir na ajuda do céu, na parábola do bom samaritano. Na parábola do bom samaritano foi entregue 2 denários. Preste atenção. Na parábola do bom samaritano foi entregue 2 denários ao hospedeiro e foi dito: quando eu voltar, te pagarei. Isso significa que Jesus revelou sobre a sua volta. Ele ocorreria mais ou menos, ela ocorreria mais ou menos 2000 anos após o seu primeiro advento. Então, vemos que essa conexão entre Oséias e Lucas 10:35 também fala a mesma coisa. O fato até do cristão, de modo geral, presenciar, atentar para o relógio profeta de Deus, que é a nação de Israel, para encerrar, que pode ser a meia-noite a qualquer hora, significa simultaneamente que corresponde ao ano 6004 depois de Adão. Na parábola das 10 virgens, lá em Mateus 25, percebe-se que a voz ecoou dizendo: à meia-noite eu vi o grito, eis o noivo, sabe como? Entendemos que esse é o tempo da humanidade se preparar. Toda vez que pregamos sobre a palavra das 10 virgens,
do terceiro milênio, estamos presenciando grandes acontecimentos no mundo. Por exemplo, dinheiro eletrônico. Quem aqui não já sabe o que é o dinheiro eletrônico? Alguém pode dizer o que é dinheiro eletrônico? Cartão de crédito. Já existe pessoas usando dinheiro, cartão em chip. Já tem chip já utilizado no caroço que arroz na mão de alguém. E você chega no mercadinho aí, o cara lá chega com uma escola de madureza, conta bancária, descontou tanto, você tem tanto, ou você não tem nada, não compra nada. Já existe isso aí, tá? Tartarugas marinhas com chip já aí, viaja de um continente para outro, os caras lá sabem onde ela está. Sabe perfeitamente onde ela está. Então isso é já algo trazendo para nós, né, que vai acontecer. Chip, né? Dinheiro eletrônico, você não vai precisar mais de trabalhar com moedas, com dinheiro. Os assaltantes vão ter um pouco de prejuízo, né? Não mais poder caixa eletrônico, agora está bem para eles, né? Então, será dessa forma. Já tem empresa com chip. Eu não sei quem é que trabalha numa parada, que lá tem um chip, é verdade? Presos. Diz que na parada, parece que se eu não me engano, ele falou que testaram lá já. Testaram. Cumprimento das profecias milenares. As profecias milenares são cumpridas ao passo que nós vivenciamos todos os dias elas. Foi predito pelos profetas. Né? Hoje vivenciamos elas. Antes que esqueça, as profecias do ministério de Jesus até chegar a ele foram cerca de 300 profecias cumpridas já em Jesus. Efeito estufa, né? A preocupação do governo com a questão do efeito estufa, e isso tem preocupado realmente a esfera do governo. A questão dos efeitos estufa, vamos ajeitar, olha o plástico, e a questão do plástico aí, ela é para 500 anos para ser destruído. E por que essa preocupação agora e não antes? Porque o leite derramou, eu vou tentar apanhar o leite agora. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. O efeito estufa vai continuar assim, o buraco vai abrir mais, cada dia mais. Você não espere que vai fechar, que não vai fechar. Tá certo? Isso significa dizer que tudo está apontando para a volta de Cristo. Não tem mais como consertar. O código barra, leitura óbvio, os clones, crise na economia mundial, espantoso avanço da ciência, comércio eletrônico computadorizado. Código barra, nós sabemos que compramos através dele, tudo, né? Tudo. Uma pedra, se for comprar hoje, tem que ter o código barra. E aí você vai entender que isso já é aprontando, vamos dizer assim, uma linguagem bem rasteira, a cama para onde o peixe chegar. Porque quando ele chegar, ele não vai ter trabalho de absolutamente nada, tudo vai estar preparado para ele. Ele só vai chegar e dizer: eu cheguei, já está tudo certo aí, tá? Será dessa forma. E aí ele vai assumir o controle e vai enganar Israel será enganado, as potências mundiais farão aliança com ele, e será expedido a grande tribulação, e nós não estamos mais aqui, amém? Glória a Deus por isso. Mas ele vai enganar Israel vai dizer: chegou o Messias, e agora ele vai entender isso. Chegou o Messias, vamos fazer aliança com ele. E aí vai ser aquele 3 anos e meio de grande paz. E se você ganha um salário e está reclamando, vai ganhar 10, não tem problema. Quanto tu ganha? Um salário não pode ter mais, é 10, é 20 salários. Não tem problema. Tá? Não vai ter mais problema, plano de saúde, não existe mais isso. Você vai ter um atendimento VIP, tá? Durante 3 anos e meio. E depois que ele romper, existir essa falsa paz que terá acontecido, então cairá a máscara e ele diz assim: eu sou Satã. Agora vocês estão arrumados mesmo. Então será. E aí tem um ponto teológico que defende que a igreja também estará nesse momento, porque vai ter um remanescente que vai ser salvo depois do arrebatamento.
também, teologicamente falando. Natureza, os fenômenos da natureza, os terremotos, as incidências dos terremotos, o que está acontecendo no mundo, qual o grau de intensidade dos terremotos, cada vez mais está aumentando. Teve um terremoto que já deu 8,5 na escala Richter, coisa incrível, nunca aconteceu, sempre era 2, 3, mais de 5 mil terremotos já aconteceram. O maior foi 8,5, se eu não me engano. Houve um desse há muitos anos atrás e agora é esse, com bastante intensidade. Crise na família, né? Informatização do planeta, o planeta será todo informatizado, já está passando para isso. Quem tem aqui uma analisa, mostra aí seu notebook aí na mão aí. Olha lá. Tua vida vai estar dentro do bicho desse aí. Tá? Então, seremos rastreados, seremos drasticamente perseguidos por a questão da questão da informatização do planeta. O ecumenismo, o budismo, né, a AIDS, né, as doenças, as pestes, né, doença cada vez mais está aparecendo uma nova doença. Que doença é essa que está aparecendo? Já é uma nova. Né? Na verdade, nós estamos incubados dentro do laboratório. De vez em quando escapa uma e mata milhões de pessoas. Tá? O antrax, a varíola, que estuda aqui, sabe que tem um vírus, né, que está incubado dentro do laboratório dos Estados Unidos, das potências, dos países mais potentes que tem, Japão. Tem esse vírus da varíola que, se ele for solto, mata milhões de pessoas em apenas uma hora. Terrível, irmão. Isso já está aí, é só apertar o botão e ele vai ser liberado. A guerra nuclear, essa guerra que a gente vê que vai acontecer, essa guerra química que pode acontecer a qualquer momento, isso vai exterminar o povo também. Mas eu creio que antes disso, Jesus arrebata os seus. Vivemos um pré-tribulacionismo. Hoje nós vivenciamos isso. Crise na família. O que é a crise na família hoje? Você tem um filho, não tem mais controle sobre ele. Você não tem mais como controlar aquele filho. Mata o filho mata o pai mata o filho, acaba com a família toda. A questão do amor, o dinheiro, isso aí tem se enfatizado muito. Né? A questão do querer sempre eu preciso ser rico, quero ficar. Isso é fato, irmão, isso está escrito. Né? A ciência, o cumprimento da ciência lá em Daniel, né, no capítulo, se não me engano, 2, que diz, quando Deus estava perguntando lá no anjo que aparece a ciência, e se multiplicará a ciência de forma assombrosa. Nós vemos hoje que nós podemos saber da vida de alguém dentro de poucos minutos, dentro de poucos segundos, você sabe da vida de alguém. E isso é apontando para a volta iminente de Cristo, a parousia, a presença de Deus para buscar a sua igreja. Por que nós devemos aprender isso? Porque temos que estar percebido. Se você está lendo o jornal, tem aqui no boleto, você não vai dar tempo. Mas eu vi algumas coisas aqui. Isso aqui é relato do jornal dos Estados Unidos, que se cumpriu. No mínimo 10 profecias só numa edição do jornal. Para você ver como é sério. A gente às vezes lê, assiste uma notícia, vê o que está acontecendo e estamos aí fora do contexto espiritual. O cristão ele tem que estar dentro do contexto espiritual, ele tem que vivenciar as coisas do mundo, tá? Mas sem participar, ou seja, sem estar com a sua mente, né, fraca. Ele tem que estar ativado para que ele possa entender o que está acontecendo. Na minha escola, aonde eu trabalho, o que está acontecendo, eu tenho que comparar, porque tudo isso é fato. Isso está acontecendo hoje. O esfriamento da igreja, isso aí é uma coisa terrível que está acontecendo hoje. A preocupação dos líderes em relação à presença dos irmãos das igrejas. Às vezes chega no domingo à noite e tem só a metade da igreja. Algo tem chamado a atenção daquele irmão para não vir mais à igreja. Qual o motivo, qual a ideia, qual o pensamento, né? Que eu, como cristão, eu devo entender qual é a minha função
motivo da minha vida à igreja. Não é para dar satisfação ao meu líder, sim, para também, porque a Bíblia diz que eu tenho que respeitar ele, mas a maior preocupação minha é vir adorar o Senhor, esperar o Senhor naquela hora, naquele momento. Naquele momento que você estiver adorando o Senhor, voltar e me raptar. Será rápido, será uma piscar de olho, nós seremos transladados da terra. Então essa ideia tem que estar na cabeça da igreja. Mas por que não está? A própria Bíblia diz que há segundo entendimento daquelas pessoas. E o mundo está dessa forma. Nós somos, quando já diz, vocês são sal e luz, é vocês que têm que ir para abrir a mente dessas pessoas. A ação diabólica, até mesmo dentro da igreja, tem sido muito forte. Né? A questão da disputa, a questão dos primeiros lugares, tudo isso nós temos que vigiar, irmão. A questão da bajulação, a questão do eu faço, tem que ser reconhecido. Então nós temos que vigiar isso. Você é cristão, você é mente de Cristo. Então se somos mente de Cristo, nós não podemos perder nenhum momento. É toda hora ligada, como diz a palavra, andando no Espírito, para entender isso. Eu espero Cristo hoje, como eu estou para ir? Como é que eu estou? Como é que está a minha vida? Isso que eu tenho que perguntar para mim. Tá? E viver na medida do possível em comunhão com todos. Cristo voltará, a sua volta será iminente, ele não avisará, porém, ele disse que está aqui, ó, quando tudo isso estiver acontecendo, a figueira já brotou, é Israel está lá. Olhe para Israel, e a partir de Israel você agora vai contextualizar tudo que está ao seu redor, tudo que está acontecendo. Biblicamente, tudo que está acontecendo, tudo que está acontecendo lá fora, está dentro da palavra de Deus. Se não se cumpriu ainda, vai se cumprir o que está aqui. E temos que entender isso. A volta de Cristo ocorrerá 7 anos após o arrebatamento da igreja. Isso é o que nós entendemos dos pré-tribulacionistas. Nós somos pré-tribulacionistas. O que a maioria é? Pastor pré-tribulacionista. Eu digo porque eu já ouvi falar, eu creio também que assim, a igreja não é assim, né? Que se você esteja obrigado a crer dessa forma. Mas é assim, a forma como a igreja ensina, nós devemos aprender a defender aquela tese, porque a igreja ela é poupada, né, de todas as calamidades. Porém, nós vivenciamos hoje e cremos dessa forma que estamos vivenciando princípios de dores, né? Rumores de guerra. O que é princípio de dores? É isso que nós estamos vendo aí fora. É esse colapso dentro da família, né? É essa degradação, essa falta de respeito pela família, né? É a questão do homem querer se casar com o homem, querer dizer que é uma família. Não é uma família. Não existe uma família entre duas pessoas do mesmo sexo. Isso é fim de tempo, isso é fim de época. Então nós temos que entender isso, né? A questão daqueles que estão se preparando. Temos uma nova igreja chegando aí, temos os jovens que precisam entender isso. Vocês serão a próxima igreja. E essa igreja tem que ser triunfante, né? Essa igreja tem que estar participando ativamente, lendo a Bíblia, comparando as coisas de Deus. Tem um pensamento que diz assim, que o diabo ele ri, né? Quando você ora, quando você lê a Bíblia, ele está dando poder a ninguém. Então nós temos que entender isso, ler a Bíblia, as profecias, comparar as coisas. A terceira guerra mundial, a guerra nuclear, também precisará de intervenção divina. Está lá em Zacarias, capítulo 2, verso 3, 4 e 12. O principal motivo dessa guerra, o principal motivo dessa guerra contra Israel será pelo fato do falso líder mundial. O Messias profanar o templo de Salomão. O vencerá é posto de pé, dizendo-se Deus exigindo o culto da nação de Israel. Satanás vai se levantar como Cristo, vai enganar Israel e vai exigir de Israel que ele cultue a religião de Deus. E Israel vai fazer isso. Ele vai ser enganado pelo falso profeta anticristo. A Escritura Sagrada revela que nos últimos dias da história humana surgirão 3 falsos líderes mundiais: a besta, o anticristo e o falso profeta.
E tudo indica que os três vão se manifestar breve, com projetos, planos e soluções para a humanidade. Não se iluda, né? Isso é um laço. Ele não vai se mostrar apresentando para você nenhum tipo de dificuldade. Ele vai resolver todos os problemas existentes na face da terra. O que você pensar que é mais difícil, ele vai resolver. Volto a dizer, que agora eu falei, seu salário será aumentado, sua família será coberta com plano de saúde grandiosos, você não terá problemas, nada de problemas. Não precisa se preocupar com pagar água, nada, não precisa se preocupar com nada, você vai viver tranquilo, danado, mas tranquilo. Então não se iluda, né, que sério. E aí não se iludir é dizer isso, não corro atrás, não acredito. Tá? Não corro atrás de profeta, não corro atrás de pessoas que falam besteiras, mas eu olho para a Bíblia, eu comparo as coisas com a Bíblia. Aí você tem respaldo para discutir esses assuntos. Né? Então, crise na família, violência sem controle, drogas, ninguém sente mais seguro. Isso são rumores de guerras. O que é rumores de guerras? O que é rumor de guerra? A gente está falando, o que é rumor de guerra, irmão? O que é rumor? A palavra rumor quer dizer o que? Rumores. Quem sabe a verdade? Quem é pastor? Isso. Vai acontecer rumores, perturbação de tempo. As notícias, más notícias, boas notícias, más notícias. Então, rumores é isso. Alguém está falando que está acontecendo, olha, alguém está falando que vai ter uma guerra agora, um tiroteio na minha rua, coisa desse tipo, isso é rumores. Isso é coisa terrível, isso é com medo de sair de casa. Hoje as pessoas se trancam, se enjaulam em casa com medo de sair. Não pode mais ficar na frente da sua casa conversando, é verdade? Você não pode mais ficar na frente da sua casa conversando, à vontade. Primeiro nós ficávamos na cadeira, ficava lá com os vizinhos conversando, olha, não focando, estava só falando coisa densa, né? Mas ali passava até meia-noite conversando, não tinha problema nenhum. Vinha no centro da casa a pé, muitas vezes, não tinha problema nenhum. Você não era atacado por ninguém. Agora, na porta da sua casa, eles invadem, botam você para dentro de casa e você fica naquela situação. Às vezes, sofre de coração e são rumores de guerra. Então, rumores de guerra nós vivenciamos hoje. Hoje. Então, isso é pré-tribulacionismo. Nós já estamos, a igreja está dentro dessa situação. E enfim, se você for falar no ano passado, né, eu vou falar sobre isso aí. Tá? Estamos vivenciando o final da sexta era depois de Adão. Vamos ver o que é isso aqui. A Bíblia Sagrada revela que a humanidade estaria sobre a terra por 7 eras. 7 eras. Essas eras do Velho Testamento duraram 4.000 anos. A palavra era significa um período de tempo. A palavra era significa um período de tempo. Há 2.000 anos atrás, ele ensina a sexta era, que era a dispensação depois de Adão, conhecido como a era da graça. 7 períodos de tempo, cerca de 4.000 anos. 1 mais 2, 6. Esse negócio de dizer que cientista pesquisou um osso, um pedaço de pedra, e disse, faz 10 milhões de anos. Mentira. Tá? E eu digo até com os universitários, que eu estou aqui, estão ali. Não acredito não, viu, irmão? 10 bilhões, 20 bilhões de anos. A Terra só tem cerca de 6 mil anos. A contar depois de Adão. Tá? Então a sexta era, nós estamos entrando nessa era, estamos na era da graça. A morte do Messias, a descida do Espírito Santo de Pentecostes, que é 50 dias depois da ressurreição de Cristo, trouxe à humanidade a era atual, que é a era da graça. Vivemos em nosso dia a sexta era depois de Adão, conhecida como era depois de Cristo. Os fiéis em Cristo que estão vivendo nessa era, que é a sexta era depois de Adão, serão transladados da terra num abrir e fechar de olhos. Esse é o arrebatamento da igreja. Por isso que eu peguei a ideia desse teórico. E levado para o terceiro céu, que é o paraíso, lá em 1 Coríntios 12:1, 1 Tessalonicenses 4:17, 1 Coríntios 51:53.
Os ressuscitados e transportados para o seu ajuntamento com os crentes vivos serão transformados. Em seguida, ao arrebatamento da igreja, a humanidade receberá o juízo temporal de Deus. Ou seja, juízo temporal de Deus quer dizer o juízo de Deus no tempo da grande tribulação.